Amigos leitores do site Monfort, nós estamos aqui mais uma vez para a gravação da nossa videoaula e, conforme prometido, né, na nossa última videoaula, o professor Marcelo Andrade ele vai dar continuação à história da Rússia nessa terceira e última parte da história russa. Eu acho que aqueles que estão acompanhando nossas aulas devem lembrar, nós vimos até o final da Segunda Guerra Mundial, vimos para concluir os horrores do comunismo e agora tem uma parte aí talvez menos sangrenta, mas não igualmente boa, né? Do fim da guerra, que depois teve muitas perseguições, o professor Marcelo vai falar, até o Gorbachev, né? Essas aulas de história são sempre muito interessantes. Dizia o professor que a história, que a ciência da história, ela reúne os três assuntos que interessam ao homem, né? Só tem três assuntos que interessam ao homem, que é Deus, o próprio mundo e nós mesmos, eu, né? Então o professor dizia que a história contava a ação das pessoas no mundo, né, e mostrava a ação de Deus. Então ele comparava a história ao tetraedro regular, que era o objeto que tem a melhor, a maior estabilidade, né? Então a história sempre interessa muito porque envolve esses três assuntos, ela relaciona esses três assuntos que nós gostamos sempre. E a história da Rússia, eu já falei isso na outra aula, repito agora, é especialmente interessante porque é citada em Fátima e só por isso já mereceria a nossa atenção. Então, chega de introdução, vamos para... Todo mundo está esperando aqui a aula. Só pediria para o Marcelo rezar antes da gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Santa Olga, São Vladimir. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Santo. Amém. Bom, na aula passada, então, nós tratamos até a chegada do Exército Vermelho em Berlim, que chegou lá ajudado pelos aliados, graças à inércia lá dos aliados, em atrasar o máximo possível para dar a vitória ao exército alemão. Desculpa, Marcelo, eu não comentei na última aula, mas aproveitando esse espaço de tempo, né, que o assunto é interessante, nas memórias do Churchill, quando perguntam para ele, ele dizia, às vezes me perguntavam qual era a época mais difícil da guerra, e ele dizia que ele fugia da resposta, porque todo mundo pensava que ele ia dizer uma coisa do tipo, quando teve os bombardeios em Londres, quando os alemães invadiram a França, quando Rommel estava muito próximo de chegar no canal de Suez, e ele dizia, o momento mais difícil na guerra foi na vitória, porque eu via que estava tudo sendo entregue para o comunismo, e aí não ia ter mais como recuperar. Ele falou, era difícil receber os cumprimentos e todo mundo se alegrar comigo, porque na realidade eles tinham lutado por causa do corredor polonês, para libertar o corredor polonês do nazismo, e agora estavam entregando a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, tudo para o comunismo. Bom, pois é, então aí os aliados, então, né, os vencedores, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos se reuniram para definir o que ia ser a Europa do pós-guerra. Fizeram reunião em Yalta, acho que em Teherã também uma outra. Tem a foto lá famosa deles, né, do Roosevelt, do Churchill e do Stalin. Né? Lembrando que o Stalin odiava viajar, né? Ele era paranoico, então ele achava que se ele viajasse, alguém lá ia dar um golpe nele. O que ele tinha feito com os outros. O que ele tinha feito com os outros. É claro. Aí o Stalin, ele ia ser paranoico, né? O Stalin usava uma estratégia inteligente, ele tinha uns sósias. Então, quando ele viajava, algum sósia podia estar em Moscou, né? Então, de modo que ele não estaria aparente lá, era um mestre de enganação, de trapaça, de tudo, né? Então, aí nessas discussões, né, depois o Roosevelt falece e aí assume o Truman nas negociações.
Mas aí a coisa parecia que subterraneamente já estava tudo definido. E aí, conforme eu falei na aula passada, a União Soviética acabou tendo mais do que o que ela tinha pedido em 1941 para os Estados Unidos. Os aliados, os Estados Unidos e a Inglaterra, de modo inacreditável, cederam a Polônia, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária. A Iugoslávia ficou semi-independente, mas ainda comunista, né? Com José Tito, e Albânia, todos eles aliados da União Soviética. É só a Finlândia que acabou escapando do jugo soviético. As repúblicas bálticas, que talvez elas tinham alguma esperança de ficar livre também, permaneceram na órbita da União Soviética. Então a União Soviética ficou de posse lá de toda a Europa Oriental. Os aliados, de forma vergonhosa, cederam tudo aquilo para a União Soviética. É uma coisa completamente inexplicável. Mas as alegações que dão para isso são simplesmente lamentáveis. Uns temendo continuação da guerra. A União Soviética não tinha condição nenhuma de continuar uma guerra, né, ainda mais com a força dos Estados Unidos lá. Não tinha condição nenhuma de ter. Então cederam porque teve um acordo subterrâneo para favorecer o comunismo. Teve o Tribunal de Nuremberg, né? A Inglaterra fez passar uma lei que era proibido investigar crimes na União Soviética, um absurdo. E os aliados, não se bastasse isso, fizeram uma coisa absolutamente cruel que o Stalin adorou. Quando teve a invasão dos alemães contra a União Soviética, aqueles perseguidos e que odiavam o comunismo stalinistas fugiram para o Ocidente, claro. A primeira coisa a fazer. Então, muitos cossacos, ucranianos, russos, belorussos, acabaram fugindo e foram morar em campos de refugiados na Alemanha, na França, na Itália, na Hungria, mas até na Península Balcânica. Quando os aliados tomaram conta, o Stalin pediu esses refugiados de volta. E os ingleses e americanos cederam. Só que o Stalin não levou para dar flores nem balas para essa turma. Levou ou para matar as lideranças ou para levar para o Gulag, para morrerem no Gulag. Foi o que aconteceu. Tem um livro que conta muito bem isso de Thomas Judd, um historiador muito bom que infelizmente faleceu, que ele conta justamente uma coisa que é pouco estudada ou pouco mostrada ao público, que é o pós-guerra na Europa. Então ele trata dos crimes que os aliados, Estados Unidos e Inglaterra principalmente, fizeram com esses refugiados da União Soviética. Então o Stalin exterminou essa turma toda, foram mandados para o Gulag. Um dos líderes dos cossacos implorou para o governo inglês para tentar segurar os cossacos. O governo inglês falou que já tinha prometido eles para o Stalin, entregou para o Stalin mandou enforcar todo mundo. É uma coisa realmente assombrosa o que os aliados fizeram com esses refugiados da União Soviética. Teve gente que passou, que eram judeus, que passaram um tempo no campo de concentração alemã, mas que eram de origem soviética, que tinham fugido, e que aí o Stalin pegou e levou para o Gulag. Tem relatos de gente que passou parte da vida no Gulag e parte na vida nos campos de extermínio nazista. Uns moraram de Gulag, foram morar depois em Colima. Tem um livro, aliás, muito interessante para quem quer ver os horrores tanto do Gulag como dos campos de extermínio nazista, que é a Infelicidade do Século, de Alain Besançon. Ele compara o dia a dia de um Gulag com o dia a dia de um campo de concentração nazista. Tem muita semelhança e muita coisa interessante lá. Ainda mais sobre o Gulag, finalizando, também lançaram um livro bem grosso sobre o Gulag, com vários documentos, já que abriram os documentos oficiais da União Soviética, fazendo um relato bem completo do Gulag. Então, aí o Stalin, de posse de toda essa Europa Oriental, ele sugou todas as economias desse local. Lembrando que ele ficou com parte da Alemanha Oriental. Os Estados Unidos e a União Soviética correram atrás de tecnologia alemã, de cérebros alemães. Os Estados Unidos ficou com a melhor parte. Leia-se aí John von Braun, que foi o responsável pelo programa espacial americano.
mas os soviéticos também conseguiram pegar muita gente, conseguiram pegar muita tecnologia alemã. E, para quem não sabe, a Tchecoslováquia era um país muito rico no período entre guerras. Faziam carros excelentes, tinha uma indústria siderúrgica muito boa. Ela tinha minas, né, se não me engano, minas de prata, muito Tinham boas. até fábricas de munição muito boas. De né? munição, era uma Diz competência. que a melhor metralhadora do mundo era a tcheca. O Brasil chegou a importar carros tchecos no Entre Guerras, eram carros muito bons. Então, o Stalin sugou toda a tecnologia da República Tcheca, e principalmente da Alemanha, da Tchecoslováquia, aproveitando toda essa turma. Diziam que o Stalin tinha subjugado todos os estados da Europa Oriental para trabalhar para Moscou. Lembrando que, especialmente, a Hungria e a Tchecoslováquia foram os países mais prósperos da cortina de ferro, conforme o Churchill apelidou, eram os países menos socializados, né, que toleravam uma economia privada. E a Iugoslávia tolerava a economia privada na agricultura. Sabe, Marcelo, que na República Tcheca, no centro da cidade, tinha De Praga? Como? Em Praga. Em Praga tinha uma estátua do Chamberlain. E quando nós estávamos lá, a guia foi mostrando, uma guia até que falava português. Mostrou tudo até que chegou na estátua. Quando chegou na estátua, eu estranhei, né? Falei, vocês têm aqui uma estátua do Chamberlain que entregou vocês? Ela falou, é por isso mesmo que a gente tem a estátua. Para a gente se lembrar de que nós fomos traídos e que isso pode acontecer de novo. E aí nós perguntamos para ela, vocês acham que o Putin vai invadir? Ela falou, ela dizendo, agora não, nós não somos o primeiro da fila, mas nós somos o segundo ou o terceiro. Quer dizer, você vê como aquilo marcou esses povos, porque ali foi marcou entregue muito. de bandeja. Lembrando que a Áustria também foi entregue e, por razões naturalmente, são inexplicáveis, por que a União Soviética não focou a Ucrânia. Agora, razões sobrenaturais têm uma explicação. Com a Áustria, né? Com a Áustria. Porque os austríacos, vendo que os aliados tinham abandonado a Áustria, a Áustria é majoritariamente católica, claro, todo mundo passou a rezar o terço, implorando para a Áustria não ficar pertencente à órbita soviética. E, misteriosamente, o Stalin desistiu da Áustria. Bom, quando o Stalin foi tido como um dos grandes vencedores da guerra. Então havia caminhões, por exemplo, na França, na lataria escrito, agradecendo, obrigado, Stalin. Ele se tornou um ícone, né? uma referência mundial, não só para o comunismo, mas também para quem não era comunista. Então todo aquele passado do Stalin de crime, de assassinato, de massacre, ficou meio em suspenso com essa vitória atribuída aí ao Exército Vermelho, principalmente, e todo ajudado subterraneamente pelos aliados. Aí ele se apropriou bastante da força industrial alemã e da República Tcheca. Pessoal, está um tempo aí, como todo mundo morre, graças a Deus, o Stalin também ia morrer, né? Antes dele morrer, ele conseguiu que a União Soviética tivesse bomba nuclear, que foram entregues por uns traidores, uns cientistas traidores americanos. Uma história meio estranha, muito mal contada. Levaram os segredos da bomba nuclear para a União Soviética. E logo depois a União Soviética conseguiu tanta bomba nuclear, né, de fissão nuclear, como a de fusão nuclear. E conseguiu o equilíbrio, né, de nuclear com os Estados Unidos, né. Bom, em 49 tem outra revolução comunista do mundo, a revolução do Mao Tse-tung, na qual obviamente se tornou aliado do Stalin também. Então, com a ascensão do Mao Tse-tung, boa parte da população do mundo estava sobre o mundo comunista. E o Stalin começou a investir fortemente na expansão do comunismo no mundo. Já tinha a Europa Oriental, estava com a China aliado. Em 1950 teve a Guerra da Coreia, na qual foi uma guerra sangrenta, com mais de 500 mil coreanos mortos, na qual a Coreia do Norte se tornou comunista e a do Sul aliada dos Estados Unidos. Lembrando que nessa guerra os americanos vinham equipamentos americanos
do lado da Coreia do Norte. Né? Em 1953, finalmente o Stalin morre. O mundo fica livre desse inimigo. A morte do Stalin foi bem curiosa. O Stalin era um workaholic, obcecado pelo trabalho, mas de vez em quando ele ia numa dacha lá no sul de Moscou descansar um pouco. E aí em março, né, o comecinho de março que ele vai nessa dacha, sempre tinha uns 4 homens que eram os mais chegados a ele, que eram Malenkov, Bukhanin, Khrushchev e Laurent Beria. Eles fazem um morte do Stalin bem interessante. Eles fazem um jantar, né, esses 4 com o Stalin, vão embora, o Stalin vai dormir normalmente. E essa dacha era toda paramentada, com um monte de telefone, escuta, vários seguranças em volta, qualquer coisa assim, né, por causa de segurança, que o Stalin era paranoico. Aí no dia seguinte, comecinho de março de 1953, o Stalin não acorda no horário esperado. Um dos guardas lá fica meio preocupado. Só que há dúvida que sempre tem um guarda do Stalin quando ele dorme e não acorda no horário. Se eu bater na porta e esse homem estiver dormindo e acordar e ficar com raiva, eu posso ser enforcado na mesma hora. Vai pro Gulag, né? Ou então vai pro Gulag. Acordou o Stalin. Pena acordou Stalin. Lembrando que a paranoia era tão grande que quem publicasse ou elogiava o livro Red do americano que elogiou a Revolução Russa, podia ficar 10 anos preso. Lembrando que o livro elogia a Revolução Russa. E o Stalin tinha ódio porque não aparecia a contento no livro. Esse livro virou um filme também. Então, só para ter uma ideia do nível como era a União Soviética stalinista. Agora, também tem um outro problema dos guardas. E se o Stalin estiver passando mal e os guardas também não acudiram? Também podem ser enforcados ou mandados para o Gulag por ter se recusado a ajudar o Stalin. Então ficou um clima tenso na casa, as horas passavam e ninguém tinha coragem de entrar no quarto. Mas também pensava desse lado, se o homem estiver doente e está passando mal, nós também corremos risco de ser mortos por omissão de socorro. No fim, chega até ao superior lá dos guardas, que também não sabe o que fazer direito. Aí ele olha, vê que avançou demais no horário. O Stalin acordava cedo, já passou meio-dia, 1h da tarde, nada. Passa de tarde, eles ficam nervosíssimos com o que está acontecendo. Aí o chefe da guarda recebe uma brecha que é um aviso importante do Kremlin. Então, aí ele fala assim, bom, agora eu tenho um pretexto para entrar no quarto do Stalin. Aí ele bate na porta, o homem não atende. Opa! Aí o chefe do guarda fica preocupado e entra no quarto. E vê o Stalin desmaiado. Desmaiado lá. Esse homem entra em pânico, não tanto que o Stalin poderia estar morrendo, mas o que pode acontecer com ele nesse clima. Que se o Stalin, vamos supor que o Stalin recobra as forças, pode mandar matá-lo por omissão de socorro. Então não tinha solução fácil com o Stalin. Se ajuda, pode ser condenado à morte. Se também não ajuda, também pode ser. E ele não sabe o que fazer. Por incrível que pareça, ele não liga para nenhum médico. Ele acaba ligando pro Bulganin, que era aliado do Khrushchev. Entre esses 4, o Bulganin e o Khrushchev eram adversários da dupla Beria e Malenkov. Ele chama o Bulganin e o Khrushchev para resolver o problema. Os dois vão lá na dacha e resolvem não fazer nada com o Stalin, também morrendo de medo. Resolve rezar para ver se acelerar. Ele vai morte que não sei o que fazer. Eles pensaram assim, ó, se nós chamamos um médico e esse homem volta às forças, nós vamos ser condenados à morte por omissão de socorro. Então eles deixaram quieto, não falaram com ninguém e começaram a tramar movimentos de tropas em Moscou. E o chefe da guarda chama outra dupla, o chamado Malenkov e Beria, que também, num primeiro momento, também não fazem nada. Também ficam com medo e tal, não fazem nada. Depois de muito vai e vem, a informação chega para os filhos. E só 14 horas depois, olha que o Stalin dormiu, né? Ninguém sabe a hora exata que ele teve o derrame, só 14 horas depois que o homem viu ele deitado, desacordado, chamam um médico. E aí o médico atesta um derrame, o Stalin só consegue mover um dedo, diz que para acusar o Beria, segundo se consta.
Laurent Beria, um assassino, um homem horroroso de uma vida privada assim, abominável. E para apontar contra o Beria se assusta, diz que o Beria ficou gelado quando o Stalin apontou para ele. Mas aí os médicos dizem que ele só tem alguns dias de vida e aí logo depois ele morre. Aí o Beria sente um alívio tremendo. Até hoje ninguém sabe se foi morte natural ou o Beria que teria mandado envenenar. Nessa época o Stalin estava na iminência de lançar uma nova perseguição contra médicos, principalmente médicos judeus. O Stalin tinha feito um exame médico um mês antes da morte dele e o médico tinha passado um monte de prescrições. O Stalin não gostou das prescrições e acusou o médico de estar perseguindo. E paralelamente a isso começou uma série de perseguições que ia culminar num processo para condenar vários médicos à morte. Imagina só o delírio. Foi atender o fulano, passou por prescrição, ele não gostou, então não só ele condena o médico, como faz uma perseguição para um monte de médicos. Depois falam da Igreja Católica com o Galileu, parece piada, Parece piada. Que é isso? É isso. Então esse homem era um paranoico tremendo. As últimas filmagens da vida dele, ele é mostrado sozinho, uma roupa militar branca, completamente sozinho, porque não confiava mais em ninguém. Todo mundo que ele não gostava, ele apagava das fotos. Dessa aí tem aquelas operações que tem na foto real, tem ele com os adversários, aqueles que ele mandou matar, aí ele manda tirar das fotos, né? O Stalin era tão diabólico que ele mandou matar pai e filho, né? Com a alegação que o filho poderia vingar o pai. Aí um fulano que ele mandou matar tinha uma filha que dançava muito bem balé. O Stalin adorava ver show de música, ele era um viciado em balé e apresentações, ele adorava. E aí ele vai consolar a essa filha que ele mandou matar o pai, chama ela, tem foto, filmagem dele com um lado, ele consola a filha, dizendo seu pai foi um grande homem, nós vamos investigar quem fez esse crime contra ele e tal. Quer dizer, um homem de um sadismo, né? De uma maldade, de uma paranoia inacreditável. Bom, quando ele morreu, foi um alívio para os 4 grandes aí da Rússia, da União Soviética. Muita gente chorou, né? Porque o engraçado, o homem venera os tiranos, né? Tá cheio de hoje até gente nazista hoje e gente que adora o Stalin, imagina naquela época. Então, boa parte da União Soviética comemorou e boa parte chorou. Nos gulags, obviamente, teve comemoração, só que as comemorações em gulags são perigosas, né? Comemorou demais ou apareceu, pode ser morto, né? Então, as comemorações do gulag foram bem discretas. Assim, por prudência, né? Por prudência, foram bem discretas. Bom, desses 4 teve uma luta de poder entre a dupla Bulgani e Khrushchev e Beria e Malenkov. No começo teve um governo dual, né, com 2 homens mandando, o Khrushchev e o Malenkov, de 2 partidos opostos. Mas aí naquelas intermináveis reuniões da burocracia russa, do Partido Comunista, do Comitê Central, do Politburo, o Khrushchev, muito hábil, começou a articular e se fortalecer. E não só isso, desenterra os crimes do Laurent Beria e consegue lançar um processo contra o Laurent Beria e consegue condená-lo à morte. Então o Khrushchev se fortalece no poder e manda matar o principal adversário dele, que era o Laurent Beria. Uns crimes que de fato o Laurent Beria tinha feito, mas que não tinham sido investigados na época do Stalin, porque o Laurent Beria era aliado do Stalin, né? Então é enforcado lá o Laurent Beria e o Khrushchev sai como um homem forte. O Khrushchev, surpreendendo aliás muitos, ele começa um processo de desestalinização suave da União Soviética. Ele faz um discurso inacreditável para aquela ocasião, que é o 20º discurso do Partido Comunista, na qual ele denuncia crimes do Stalin. Aí foi um grande choque, uma grande surpresa, né? É o Nikita Khrushchev, que eu estou falando, que ele tem uma figura de avô, né? Uma figura aparentemente boa, careca. Mas o Khrushchev tinha participado de crimes na Ucrânia, ele foi um grande braço direito do Stalin em todos os massacres. Diziam que o que ele falou
no 20º Congresso também foi um meia-culpa dele. Quando essa informação do Khrushchev denunciando os crimes do Stalin chegou na Europa, nossa, os comunistas da Europa Ocidental ficaram horrorizados, né? Porque para muitos foi surpresa que o Stalin, ou queriam se auto-enganar, né, que o Stalin tinha cometido todos aqueles crimes, e muitos acusavam o Khrushchev de traidor, né? Então o Khrushchev governou a União Soviética como secretário do Partido Comunista, que é o cargo de força lá, desde 1953, quando ele dividiu o poder com Malenkov, até 1964. E de 1956 ele fica com todo o poder na mão. Ele começa a fazer um processo de desestalinização, conforme eu falei, mas ele tem um grande problema, ele é antirreligioso convicto, ateu convicto. E ele começa a perseguir a religião. Ah, mas a religião não era perseguida antes, então vale a pena fazer recapitular um pouco. O Lenin tinha ódio da religião, ele dizia que o ABC do comunismo é lutar contra a religião. Então ele mandou perseguir padre, matar, destruir igreja. Numa primeira fase do governo do Stalin, Stalin continuou essa política do Lenin. Então Stalin mandou demolir 30% das igrejas da União Soviética, inclusive das mais simbólicas e antigas. De repente o Stalin vira completamente, ele faz um acordo com a Igreja Ortodoxa. Ele restaurou o Patriarcado de Moscou, o Stalin, deu ampla liberdade para a Igreja Ortodoxa, deixou o serviço secreto se infiltrar, aí, né, uma estratégia do Stalin, mandou o serviço secreto, a polícia secreta da União Soviética se infiltrar, a atual KGB, né? A KGB teve vários nomes ao longo da história. Ela nasceu como Tcheca, o nome, depois GPU, OGPU, NKVD, quando matou um monte de gente na mão do Yagoda, MGB e depois KGB. Então, já na época do Stalin, teve uma infiltração do serviço secreto na Igreja Ortodoxa. Tinha espiões ortodoxos, padres ortodoxos que trabalhavam na KGB. Você não sabia se ele era mais um agente da KGB padre ou um padre da KGB. Era agente duplo. Um deles mais famoso vai ser do caso lá do Acordo de Metz, né? Envolver a coisa do Vaticano, foi uma vergonha. Como é que chamava o nome dele mesmo? O nome dele não lembro, o caso é tremendo, né? Porque envolvia a cúpula lá do Vaticano. Nossa, caso tremendo, já me deu um branco o nome desse. Depois eu... Bom, o Stalin restaurou então o Patriarcado de Moscou e manteve essa convivência estranhíssima com a Igreja Ortodoxa, né? De intercâmbio, de infiltração, de espionagem, etc. e tal. O Khrushchev já pensava de modo marxista, mais objetivo. Não, tem que perseguir a religião. Voltou a perseguir a religião e os padres. Vamos perseguir. O Khrushchev faz uma viagem para os Estados Unidos. Nessa viagem ele é muito bem tratado. Em Hollywood ele é aclamado como grande pessoa e tal. Um homem que continua sendo um ditador, perseguidor da religião, é tratado como democrata lá nos Estados Unidos, né? Depois ele se envolve com a crise dos mísseis em Cuba, né? Já que tem o golpe do Fidel Castro em 1959. Aí na sequência tem a crise dos mísseis cubanos, o Kennedy de um lado e o Khrushchev do outro. Em 1960, o Khrushchev encerra o Gulag. O Gulag põe fim à história do Gulag. Então acabou a perseguição política na União Soviética? Não. O que acabou foi o sistema Gulag. O Gulag era um sistema de trabalho escravo, não deixou, em muitos momentos da história não deixou de ser um campo de extermínio. Então o Khrushchev abolia a estrutura do Gulag como trabalho escravo. Aliás, a primeira pessoa a publicar os trabalhos do Gulag, tem que fazer justiça, foi o Alexandre Solzhenitsyn, no arquipélago Gulag, que publicou no final dos anos 60, anos 70, para todo o Ocidente, que aí deu para ver como é que era o funcionamento do Gulag, né? É um livro muito interessante. Um livro grosso, difícil de ler, mas não deixa de ser interessante. Ele conta lá, só um parênteses, da lei da espiga, né, nos gulags, né, mais rurais. Então, se o fulano tinha uma cartela de comida, uma ração de comida, se ele visse formando uma espiga para comer, ele era condenado à morte, chamada lei da espiga. Beleza, né?
Bom, o Khrushchev encerrou o Gulag, mas não as perseguições políticas. Ele encerrou o Gulag como um local de trabalho com mão de obra escrava, né? Teve a crise dos mísseis. Bom, mas perto do Stalin ele era um santo. Né? Qualquer um perto do Stalin é um santo. Comparado, Por né? contraste, ele foi bom. Agora, isoladamente, ele não passou de um comunista, fiel ao criminoso, fiel aos princípios marxistas, que o Ocidente idolatrou, e idolatrou bastante. Em 64, Brezhnev e outros conspiram contra ele. Brezhnev era braço direito dele, Brezhnev era um militar de carreira, tinha trabalhado na linha da vida, no cerco a São Petersburgo, um dos casos mais interessantes, um caso bem interessante da Segunda Guerra Mundial, quando São Petersburgo ficou cercado pelo exército nazista, e foi criada uma rota chamada Rota da Vida de levar alimentos para São Petersburgo via Ártico. O Brezhnev foi um dos que trabalhou nessa linha da vida, né? Então era um militar muito bem conceituado, braço direito de Khrushchev. Não se sabe muito bem as razões desse golpe do Brezhnev, mas ele conseguiu arquitetar, aproveitou o momento de fuga do Khrushchev, inventou um caso e deu um golpe lá apoiado pelo Politburo, Comitê Central, e mandou o Khrushchev para a prisão domiciliar. E com o Brezhnev, que governou de 1964 a 1982, a União Soviética tem o apogeu dela. Então a União Soviética tinha o controle da Europa Oriental, eles tiveram uma briga com a China, né, quase envolveu em guerra, no final dos anos 50. Mas a União Soviética conseguiu expandir os tentáculos para o Vietnã, conseguiu fazer guerrilhas na África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Congo, Etiópia, Somália. Tinha a aliança com Cuba, tinha feito via Cuba apoiado o sandinista da Nicarágua. Então o Império Soviético tinha crescido bastante. Aqui também na América, né? Muita Aqui na América, né? claro, muita guerrilha. Quer dizer, o comunismo atuava no mundo inteiro, né? Atuava no mundo inteiro. E os Estados Unidos levavam na cabeça no mundo inteiro, né? Perdia uma depois da outra. Nos anos do Khrushchev ainda, é bem interessante, aliás, o Luiz Carlos Prestes é uma pessoa interessante nesse contexto, ele encontrou com o Khrushchev lá. O Khrushchev, que não era bobo, começou a pensar um marxismo de modo diferente. Outros já tinham pensado o marxismo de forma diferente. O famosíssimo marxismo cultural, que é uma variante do marxismo ensinada por George Lukács e principalmente pelo italiano o Gramsci. Daí as teses gramscianas são bem ligadas ao marxismo cultural. Desse marxismo cultural de Gramsci e Lukács vai gerar a escola de Frankfurt, de Adorno, Marcuse, Horkheimer e outros, que vão entender que essa história de revolução do proletariado, conforme definiu originalmente Marx, não teria lá muito sentido e que o melhor seria avançar culturalmente. O Khrushchev, numa variante desse pensamento, começou a defender coisa bem parecida. Na época, alguns autores diziam a tal chamada variante de Khrushchev, uma variante chamada massista, estabelecer um controle das massas, não pela via revolucionária, mas por outras vias que incluía a via cultural. O Luiz Carlos Prestes aderiu a essa via, por isso que o Luiz Carlos Prestes foi contra as guerrilhas no Brasil, falava que essas guerrilhas no Brasil não iam adiantar nada, que era coisa de pequeno burguês, que a grande domínio, que agora o grande difusão da doutrina soviética ser por outras vias mais inteligentes. O que, aliás, se harmoniza com tudo com aquele espião que escreveu, que tem um vídeo muito bom na internet, mostrando a propaganda soviética. Esqueci o nome dele, porque esses nomes russos realmente não dá para gravar. Eu vou colocar nos créditos, ele deu uma aula de 2 horas, conforme foi desenvolvida a propaganda soviética, que é uma coisa extremamente inteligente e que obviamente é um modelo, né, de controle da sociedade, de vender uma ideologia para a sociedade, muito bem feito, que não foi só o comunismo que fez, claro,
mas Berzanov, né, ele chama, é um espião que conseguiu fugir da União Soviética pela Índia e resolveu contar, seguro lá no Canadá, como é que atuava a propaganda soviética. Já atuava nesses modos culturais, já não nos modos de guerrilha e formalmente marxista. Essa linha acho que é Brezhnev, eu vou colocar o link depois nos créditos, e já é uma linha bem da linha do Khrushchev. A outra linha de guerrilha do marxismo mais clássico era ainda defendida pela China. Então a guerrilha nossa aqui no Brasil era mais ligada, pelo menos por filiação ideológica, à China do que à União Soviética. A China de Mao Tse-tung ainda defendia a via da guerrilha, a via da luta armada e tal. E a mentalidade do Khrushchev, compatível com a mentalidade do marxismo cultural, já era uma outra via, para outros tipos de controle. Isso vai levar um prestígio até, né, do comunismo na Europa nessa época, né? Os partidos comunistas têm muita votação. Eu lembro na Itália, eles chegaram à beira de conquistar a maioria e fazer um governo, entre aspas, né, democrático, comunista na Itália. Mas era oficialmente o Partido Comunista italiano. Também na Alemanha eles tinham muitos votos, na França, em todo lugar. O Partido Comunista Italiano chegou a ser o maior partido comunista do Ocidente. Aí o Papa Pio XII condenou, excomungou quem votasse em Partido Comunista em 1949. E ali os católicos tinham uma brincadeira boa com aqueles católicos meio de esquerda. Então põe a propaganda o seguinte: na hora da votação, Stalin não está vendo quem que você está votando, mas Deus está. Assustando lá os católicos. De fato, graças à pressão do Pio XII, o comunismo não tomou conta da Itália, né? Porque o comunismo era bem forte, não só por causa do Gramsci, Togliatti. Eles chegaram a dominar a cidade de Bolonha durante muito tempo, até há pouco tempo atrás, dominado por comunistas. Né? Sempre o prefeito de Bolonha era comunista. Era comunista, exatamente. Mas isso até é recente. Na Alemanha também. Na Alemanha, tanto a Alemanha como a Itália sofreram com guerrilha, né, comunista. Na Alemanha era o Baader-Meinhof e na Itália as Brigadas Vermelhas. Né? Chegaram a matar o primeiro-ministro. Mataram Aldo Moro, o primeiro-ministro na Itália. E nós não estamos falando de 200 anos atrás, né? 78 o Aldo Moro morreu. Morreu, né? Em 78. Aliás, a acusação era que ele foi escondido, o Aldo Moro, no Vaticano, né? Os padres lá comunistas que esconderam ele, porque a polícia começou a procurar em todo lugar. Não era muito fácil esconder o primeiro-ministro, né? E tantos que esconderam no Vaticano. E depois ele vai aparecer em Roma, de repente, num carro morto. Quer dizer, onde esse homem ficou? Onde esse homem ficou, exatamente. Ele era do Partido Democrata Cristão. Né? Partido Democrata Cristão. Então, então a influência da União Soviética expandiu para todos os lugares do mundo. Mesmo os Estados Unidos, Estados Unidos, né, sempre fez um jogo duplo com a União Soviética. Né? Dando pisca-pisca para a direita e virando para a esquerda. Bom, mas isso é outra história. Então, mas se o comunismo é tão ruim, ele tem que sofrer crise. Sofreu várias crises. Né? Em 53 teve revolta, voltando um pouco, eu esqueci de falar. Em 53 teve revolta na Alemanha, foi sufocado. Em 56 teve a famosa invasão da Hungria, né? Que o exército soviético invadiu a Hungria porque a Hungria se rebelou contra o jugo soviético. Diz que os húngaros pediram ajuda para a CIA se recusou a ajudar. Quem era o secretário da CIA na Europa na época era o Nixon, mesmo presidente que vai reconhecer a China. E vai chamar o Mao Tse-tung de meu amigo Mao, né? Bom, mas isso é outra história. Num livro sobre o cardeal Mendizente, eles dizem que o que se diz é que o governo americano foi avisado e se comenta que o único que, aquilo lá virou uma bagunça, o único que poderia unificar o país era o cardeal Mendizente. Então isso levou os americanos a não apoiarem, né? Claro. Aí entrega para o comunismo. Se é para ser católico, claro, aí não pode. É melhor entregar para o comunismo. Claro. Então o comunismo enfrentou assim várias crises, né? A mais famosa de todos foi a da Tchecoslováquia, Primavera de Praga, de 1968, na qual muita população inteira se revoltou, mas aí não teve jeito.
os tanques soviéticos invadiram a Tchecoslováquia e puseram fim na revolta. Aí dizem que os tanques soviéticos, na volta, como era verão, muitos fundiram o motor, né? Eram tanques velhos, muitos lá tinham o motor fundido, né? Boa parte da coisa militar soviética era tudo uma figuração. Sempre tiveram muitos soldados, né? Aliás, o Stalin abusou muito dessa quantidade de soldados, não investindo em estratégia e levando os soldados para morrer, né? Dizem que morreu, acho que os dados oficiais da União Soviética, se não me falha a memória, de mortos na Segunda Guerra Mundial, foi 28 milhões de mortos. Bom, mas aí voltando ao nosso fio da meada, durante o Brezhnev foi o apogeu do comunismo no mundo. O Brezhnev pegou uma União Soviética pacificada, é claro, o Stalin já tinha mandado matar todo mundo que interessava. É o que se fala da fase burocrática da União Soviética. Então, o Brezhnev fortaleceu uma burocracia corrupta e uma elite corrupta chamada de nomenclatura com K, na qual essa nomenclatura vivia bem à custa da miséria do povo, como todo país comunista, né? Mas a burocracia da União Soviética na época era lendária, né? A ponto do Brasil ser um país pouco burocrático perto da União Soviética do Brezhnev. A filha do Brezhnev, que gostava de festança, andar de Mercedes em alta velocidade em Moscou, em aliança com o marido dela, que também era outro que não valia nada, montaram uma máfia de contrabando na União Soviética. Como a importação de produtos era proibida, mas todo mundo quer ter os bens do Ocidente, então a filha do Brezhnev, que agora me foge o nome, esqueci o nome russo, é muito fácil, liderou com o esposo dela uma máfia de contrabando de tudo quanto é bugiganga e bens tanto da Europa como dos Estados Unidos. Então, todo mundo que tinha algum dinheiro, todo mundo da nomenclatura, da elite lá, comprava os produtos contrabandeados lá. Então, ia champanhe, uísque, ia vinho francês, ia vinho os eletrônicos da Alemanha, depois eletrônicos dos Estados Unidos, depois eletrônicos do Japão, para tudo para lá. Quando surgiu o videocassete, também a empresa lá, eu esqueci o nome tem um nome de contrabando lá, chegou a ser uma coisa quase oficial. A filha do presidente comandava, a filha do secretário-geral, do Brezhnev. Então todo mundo que tinha dinheiro, dava o dinheiro lá para ela trazia o que fosse, desde videocassete, tudo, né? Eram os contrabandistas que a gente tinha aqui no Paraguai, só que lá na mão da filha do secretário-geral do Partido Comunista, que é um líder, como se fosse o presidente, né? O Brezhnev ele conseguiu segurar bem a burocracia, né, e a corrupção, mantendo toda uma elite muito bem servida. Ele tolerou um certo comércio, né, uma certa iniciativa privada, muito sutil, mas tolerou, graças à propriedade privada na Hungria, na Tchecoslováquia, um pouco na Alemanha, na Polônia, na Iugoslávia, na União Soviética, é que o comunismo conseguiu respirar e sobreviver um pouco. O comunismo só gera pobreza. Você não tem algum influxo de leis no mercado, que na realidade são leis naturais, um influxo de regras normais do capitalismo, o comunismo não consegue sobreviver. Durante todo esse período aí até o Brezhnev, depois nós já vamos entrar na decadência do Império Soviético, o que salta aos olhos é surpreendente, até um país assim com não tanta tecnologia, conseguir enviar o primeiro homem no espaço, né? Isso aí tem um dedo, claro, de tecnologia alemã, mas também tem um histórico de físicos e bons matemáticos que a União Soviética, desde a época dos czares, tinha. Um dos pioneiros de foguetes da história era um russo ainda na época dos czares ainda. Então o Stalin acabou investindo nesse foguete, disse que ele tirou uma pessoa do Gulag, que era um físico perseguido, para montar essa indústria espacial. Ele liderou durante um tempo. Depois o homem foi para o espaço, o Yuri Gagarin, em 1961. Também os soviéticos foram os primeiros a mandar o Sputnik. Isso aí realmente surpreendeu bastante essa força aeroespacial soviética, né? Enquanto todo o resto foi um fracasso da União Soviética, os carros da União Soviética eram ruins. Só que a gente teve uma prova, né? Quando abriu a importação, teve o Lada, né? Que era fundir um motor toda hora, era muito ruim. Você sabe, Marcelo, aqui abrindo só um parênteses,
quando eu tinha meu escritório contábil, eu cheguei a ser contador da Lada. Então eles comentavam que eles mantinham o portão do depósito fechado, porque se alguém conseguisse colocar o carro lá dentro para arrumar, nunca mais saía. O carro praticamente dissolveu, né? O Lada carros muito ruins. dissolveu. Também me lembro na época se comentar em relação à produtividade aqui no Brasil com a Rússia. Eu acho que ele precisava, quando era de funcionários do Brasil, era menos de 10% da fábrica americana, da fábrica russa. 10%. E o Brasil não era não é uma potência. Alemanha, né, Estados Unidos, mais. Por que eles ficaram tão defasados? Porque eles ainda usavam aquela velha tecnologia. A alemã Fiat também ajudou lá, também teve um bracinho de ajuda lá na indústria automobilística. Mas essa parceria, essa ajuda lá que teve no Ocidente ficou lá nos anos 50, lá, no máximo anos 60. Então os carros produzidos na década de 80 ainda não tinham tecnologia atualizada, eram tecnologias antigas, né? Boa parte delas copiadas da Alemanha, da Itália, etc. Então tudo na União Soviética era ruim. Diziam que as televisões explodiam. Tinha famílias que até muito pai ou a mãe morria porque a televisão explodia. Tá que nem o notebook não, o telefone da Samsung. Exatamente, o telefone da Samsung que explode. Então nada lá era bom. Geladeira no horror, nada funcionava. A única coisa que funcionava bem de indústria lá foi a indústria aeroespacial, que essa realmente foi bem competente. Depois os Estados Unidos, obviamente, ultrapassou, né? Um programa mais ousado, muito mais eficiente e também bem mais caro, né? Bom, o Brezhnev foi ficando doente. Nos últimos 2 anos de governo dele, de 80 a 82, ele já estava bem doente, né? Mas lá na União Soviética, nenhum líder está doente até que ele morra. Então, em 1982, o Brezhnev morreu. Teve uma luta rápida pelo poder e surgiu como homem forte Yuri Andropov, ex-presidente da KGB. Homem alto, com aparência elegante. Nessa época o presidente americano, sua aparência era elegante, hein? O homem era assassino da KGB. Os Estados Unidos estava com o Ronald Reagan. O Ronald Reagan foi um presidente que inovou nos Estados Unidos, não que ele prestasse alguma coisa, imagina. A esposa dele consultava mapa astral para decidir as roupas que ela tinha que usar. Bem tecnológico. Bem tecnológico. Né? E o Ronald Reagan fez um governo de enfrentamento contra a União Soviética, fez alguns encontros do Andropov, né, para diminuir as armas nucleares, mas sempre enfrentando a União Soviética. Se nós quisermos um ano aí de apogeu para a União Soviética e do poderio comunismo no mundo, a década foi 1970 e o ano apogeu foi 1979. Por que 79? Porque 79 foi o ano que a União Soviética invadiu o Afeganistão. Então foi o apogeu da expansão soviética no mundo, na qual eles dominavam aí boa parte do mundo. Fora países que não eram formalmente comunistas, mas na prática era Índia, Egito, Indonésia, que eram todos simpáticos a ideias marxistas. Né? Acabavam estando na órbita dele. Acabavam estando na órbita dele. Votavam contra os Estados Unidos, exatamente. Se a gente partidos fosse comunistas na Europa, na Europa muita força. também, muita força. A Inglaterra, o Partido Trabalhista, era comunista. Também comunista. Né? Quem visse o mundo nos anos 70 falava, o comunismo vai dominar tudo, porque a União Soviética está em plena expansão, os Estados Unidos tinham sofrido a derrota com o Vietnã, estava com uma época de estagflação, com inflação e estagnação econômica, crime ascendente, boa parte de ideias marxistas avançaram nos Estados Unidos também. Por exemplo, o imposto de renda nos anos 70 nos Estados Unidos chegou a ser 70%. Aí o Ronald Reagan... O Carter também, né? Carter era totalmente... Era esquerdista, né? Totalmente ele que vai inventar esquerdista. essa porcaria dos direitos humanos, Claro. que tem até hoje. Carter totalmente... Aliás, um presidente fraquíssimo, né? Foi Dos durante poucos o que não foi reeleito, né? Foi. Presidente fraquíssimo, lá da Geórgia, né? Foi durante o governo dele que a União Soviética invadiu o Afeganistão.
Então, um presidente muito fraco. Então, esse foi o apogeu. O caso do Irã também, né? Que Do ele Irã, fracassou, exatamente, né? fracassou. Na hora que ele foi resgatar lá o pessoal da embaixada americana que tinha sido invadida, o próprio Irã, né? O Irã enfrentava os Estados Unidos, mas assim, Tem cabimento. uma coisa, mostrava a fraqueza do governo. Isso, e nessa década de 60 também teve 2 choques do petróleo, 73, 79, que o Brasil sofreu muito, e esses choques ajudaram muito o comunismo. Por quê? Enfraqueceram as potências ocidentais por causa do custo do petróleo e ajudou a União Soviética, a grande produtora de petróleo, né? Até hoje a União Soviética é um dos maiores produtores de petróleo. Então, aí com esse apogeu, né, só que essa força do comunismo, na verdade, foi ficta, foi inventada e aumentada pela mídia e pela propaganda comunista. Porque se passa do apogeu para o fim em 10 anos só. Na verdade, era tudo um castelo de cartas que ruiu com um vento um pouquinho mais forte. Bom, na sequência, o Andropov durou 2 anos, ele faleceu em 84. Depois assumiu Konstantin Chernenko, já cambaleando, já doente. Durou 1 ano, se isso. Aí tem uma luta do poder e sai um reformista, então, o Gorbachev. Vai ser o Gorbachev que vai ser, por fim, a União Soviética. Ele não começou com o objetivo, vamos destruir a União Soviética, começou com um objetivo de reestruturação, chamado de perestroika, em uma abertura política chamada de glasnost. Imediatamente o Gorbachev se tornou uma das pessoas mais populares do mundo, né? Todo lugar que ele era aplaudido. No Brasil veio no Brasil, ficou extremamente popular. Realmente o marketing lá em cima do Gorbachev foi bem firme. Quando o Gorbachev ouviu, a economia soviética estava completamente estagnada. O país estava imerso numa burocracia corrupta, estagnado, sem capacidade de progresso nenhum. Tinha 2 interpretações: ou o Gorbachev era para destruir a União Soviética, o que aconteceu, ou ele era para ainda dar um fôlego para o comunismo soviético. Mas a perestroika e a glasnost acabaram gerando o fim mesmo da União Soviética. O Gorbachev mandou abrir arquivos, mandou soltar todos os prisioneiros políticos, então começou a ter protestos na União Soviética como nunca se tinha visto. A reestruturação econômica começou a fomentar a propriedade privada, que é uma contradição em termos com o comunismo. Tanto a liberdade como o livre mercado são contra o comunismo. Só era uma questão de tempo de todo aquele edifício ruir. Ninguém sabia quando que ele ia cair, mas um dia ia cair. E aí a coisa vai e vem, tem vários encontros do Gorbachev com Reagan, depois com Bush pai, né? E em 1989, de modo surpreendente, de modo extremamente rápido, o Muro de Berlim cai. Na realidade, as coisas foram sutis, porque teve lá, o Gorbachev conseguiu expandir, né, a perestroika e a glasnost para a Europa Oriental. A Polônia foi um dos primeiros países a ser receptivos a isso, graças ao Papa João Paulo II. A Polônia tinha sofrido uma crise nos anos 80 com o Lech Walesa, que depois se revelou um corrupto de mão cheia, né, o Lech Walesa. A história se repete. Né? A história se repete. O Lech Walesa era sindicalista. A diferença dele para o nosso aqui é que o Lech Walesa tinha ódio do comunismo, né? Tanto é que os nossos sindicalistas aqui, de um partido que eu nem quero falar para não ter enjoo no estômago, nunca elogiaram o Lech Walesa. O Lech Walesa tinha a versão traidora. O Lech Walesa tinha a versão corrupto, onde já se viu. Ele tinha fundado... Ele recebia dinheiro para dar palestra, uma coisa impressionante. Ele tinha fundado um sindicato chamado Solidariedade, que foi apoiado pelo Papa. O Papa foi na Polônia, fez um discurso e falou publicamente solidariedade. A multidão aclamou. E o Papa deu apoio explícito e implícito para o Lech Walesa. O Jaruzelski, né, que era o general lá, manda-chuva da Polônia, tolerou o Partido Solidariedade. E depois, com a abertura do Gorbachev, o Gorbachev deu ordem para todos os governos da Europa Oriental começar a afrouxar as regras. Com exceção de 3, né, que o Gorbachev não tinha tanta autoridade, que foi a Romênia, a Iugoslávia e a Albânia. Mas todos os outros foi dado ordem para abrir.
E então a ordem chegou em Berlim. Berlim é uma cidade, foi uma cidade dividida, Berlim Oriental e Ocidental, com um muro lá no meio. Você vê, o comunismo é tão bom que tiveram que criar um muro, né? Lógico, para quem era do Ocidente não querer ir para o Oriente, né? Claro, né? Então, esse Muro da Vergonha, que foi construído no comecinho dos anos 60, né? 1961, se não me falha a memória. E aí, em 1989, uma confusão de ordens, né? O muro ia ser aberto mesmo, não ia ser derrubado o muro, ia ser aberto o portão da divisa da Berlim Oriental com o Berlim Ocidental. Para alguns dias, 2 ou 3 dias depois de quando ele foi aberto, que foi em novembro de 89. Acabou saindo um boato lá que o muro ia ser aberto, que a ponte, o portão lá que abria a ligação com a Europa Oriental, com a Berlim Oriental e Berlim Ocidental, ficou aberto. Uma multidão de berlineses orientais se aglomerou lá na beira do portão e o guarda pediu sempre informação para o superior, que vai para o superior, que vai para o superior, e que pedindo se podia liberar o portão, porque a ordem ia ser dada dali a alguns dias, e aí o superior, do superior, do superior, do superior, porque tudo no comunismo é altamente burocrático, liberou. Aí quando liberou os portões, aí teve uma comoção geral. Aí tanto os berlineses ocidentais como orientais começaram a fazer festa em cima do muro e começaram a derrubar o muro com picareta. Picareta. Os orientais foram, lógico, nas lojas de consumo, de Berlim Ocidental e também nas lojas de produtos, né, imorais, também fazer a farra lá na Europa. E aí o muro de Berlim caiu. Na Tchecoslováquia também teve as revoltas, na Polônia também, na Hungria também. Na Romênia depois chegou a onda da Romênia, o Ceausescu resistiu. Depois teve uma revolta popular, aliada com os militares, ele foi executado a sangue frio, sem julgamento, o Ceausescu, que era outro burocrata assassino também. Chegou mais tarde, depois na Iugoslávia. A Iugoslávia vai ter vários problemas lá, vai se fragmentar. A Albânia demorou um pouco mais, durou mais ainda, acho que até que a União Soviética. E as ondas liberais finalmente voltaram, né, como um bumerangue para a própria União Soviética. Se a União Soviética tinha fomentado toda essa liberação, então está na hora da própria União Soviética dar um passo a mais. Só que foi dado a passo a mais num golpe de Estado. O Yeltsin, aliado com outros políticos da Ucrânia, da Bielorrússia, do Cazaquistão, a União Soviética era formada por 15 repúblicas. Essas 15 repúblicas, sob a liderança do Yeltsin, que se autodenominou presidente da Rússia, declararam, mediante um golpe militar contra o Gorbachev, o Yeltsin que fez o discurso, declarou o fim da União Soviética. O Gorbachev ainda tentou fazer alguma composição, não conseguiu, também não quis lutar e acabou renunciando e aceitando os desígnios. Então a União Soviética se fragmentou em 15 repúblicas que já tinha sido acordado com o Yeltsin e com os líderes. Esse discurso do Yeltsin ficou bem famoso, está lá na internet, né? Foi um golpe de Estado realmente sui generis, né? Na qual regiões do mesmo lugar se rebelam contra o poder central e eles mesmos fragmentam a União Soviética. Tem um contra-ataque da chamada linha dura, e que consegue colocar uns tanques lá no Kremlin, mas esse golpe é debelado e é o fim. Aí depois tem essa história, eu não vou contar, depois do Yeltsin, o Yeltsin morre, depois o Yeltsin vai dar o poder para o Putin e está aí até hoje. Aí a grande pergunta é, como é que todo aquele poderio começou a ser construído com Lenin, a segunda potência do mundo, superpotência nuclear, acaba tão rápido assim, né, de golpe quase que com um combinado, golpe né? combinado. Então, duas surpresas, né? Primeiro, de 89, acaba a Europa Oriental num passe de imagem. E outra, em 1991, a União Soviética, construída com sangue, dinheiro, capitalista, e se acaba com um castelo de cartas. Nenhum historiador hoje deu uma resposta clara sobre isso. Tem
tem muita coisa misteriosa. A velocidade, conforme caiu, dá toda a impressão que estava tudo combinado antes. Tá na hora, quem manda no mundo falou, estamos brincando de comunismo, tá bom. Aí chegou alguma hora e falou assim, não, agora cansamos de brincar de comunismo, vamos ter que acabar com essa história toda. E em 10 anos, do apogeu de 79 até 89, acabou tudo. Impressionante. O que é também interessante, que com exceção desses casos que você cita, em que houve uma grande resistência por parte do governo comunista, os ditadores, nenhum deles foi punido. Nem na Polônia, nem na Hungria, nenhum deles. Parece que efetivamente teve um acordo que o comunismo caía, mas aqueles que tinham os assassinos teriam mantidos livres. O János Kadar, por exemplo, que foi um ditador da Hungria, um assassino horroroso, torturou o cardeal Mendizente, etc. Ele teve o golpe, foi dado licença para ele foi para a Rússia e ficou lá e não aconteceu mais nada com ele. O governo húngaro depois pediu para ele voltar, mas ele achou melhor. Eu acho que a única exceção desse caso foi na Romênia. Então, né? Que quis se manter no poder, né? A todo custo. Aí então teve a revolta lá com os militares, que também eram comunistas. Também eram comunistas. E aí mataram ele prenderam ele e mataram ele para encerrar o assunto. Porque o da Polônia também teve aposentadoria, que era o Jaruzelski, e o da Europa, o da Alemanha Oriental, ele chamava... agora eu não lembro o nome, mas também teve a aposentadoria dele também. Aliás, a Angela Merkel é filha de um pastor protestante que era agente da Polícia Secreta, né? Da Stasi da Alemanha Oriental. Então, ele era das poucas pessoas que tinha autorização para passar, tinha um passe para passar assim, só mostrava o passe e passava do Ocidente, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Era pai dela. E a Merkel agora é que está mandando aí está mandando a Alemanha. Então, isso mostra esse comentário que você fez, né, como o negócio parecia de fato ser preparado. Houve uma combinação para cair, para encerrar. Tudo, né? Não foi uma revolta de fato, assim como a ascensão também foi entregue, como você mostrou muito bem na última aula, pelos ocidentais. Né? Então aí com esses últimos comentários a gente encerra essa aula prometendo uma quarta aula para falar da doutrina marxista, da doutrina leninista e também comentar um pouco da expansão do comunismo no mundo e talvez abordar alguma questão que eu não tenha abordado nessas 3 aulas. Bem, acho que o conjunto aqui, essa última aula também foi interessante como as anteriores, mas o conjunto ficou bastante interessante para mostrar toda essa evolução da Rússia e mostrar como que se transformou nessa coisa que chamava União Soviética, que de fato nunca por direito deveria ter existido, mas foi extremamente proveitoso. Faltou, agora eu lembrei o nome, o agente da KGB e ortodoxo era o Nikodin. Nikodin que foi um dos assinantes do Tratado de Metz de 1960, ele do lado dos soviéticos e o Tisserand do lado do Vaticano, que assinaram um acordo chamado Acordo de Metz na época do Papa João XXIII, na qual a União Soviética supostamente pararia de perseguir os católicos e religiosos lá nos domínios dela e o Vaticano não ia condenar o comunismo. Esse mesmo Nikodin acho que chegou a ser o patriarca de São Petersburgo, se não me engano, chegou a um alto posto lá na Igreja Ortodoxa, na agente do KGB. Foi esse Nikodin que morreu no joelho, né, porque ele caiu envenenado por um chá no encontro com João Paulo I. O pontificado João Paulo I durou 28 dias. 14 dias depois da eleição do João Paulo I, ele recebeu o Nikodin, eles tomaram um chá, o Nikodin começou a passar mal e morreu literalmente agarrado nos joelhos do Papa João Paulo I. Foi esse mesmo Nikodin. Erraram a xícara, né? Erraram a xícara, o destinatário, talvez. E depois deram a xícara pro... O que o Nikodin ia falar, realmente...
E o Nicodinho não tinha doença nenhuma. Nenhuma, estava ali no papo, estava todo saudável. Depois correu um boato que ele estava sob grandes tensões, etc. Não tinha motivo nenhum para estar sob. Era um agente frio da KGB. E não tinha motivo nenhum para ter tensão nenhuma. A tensão que ele teve foi o chazinho lá. O chazinho. Bom, então dessa forma encerramos a aula. Todos os livros que eu citei não estão aí numa bibliografia, né? Tá bom, queria agradecer então o professor Marcelo aí, todas essas aulas e convidar nossos leitores aí e os nossos ouvintes para as nossas próximas videoaulas e aguardando essa aula sobre a doutrina comunista, que certamente também será bastante interessante. Vamos rezar então, Marcelo? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santa Olga e São Vladimir, rogai por em nome nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.